Olá, Motolama na área. O assunto moto elétrica já está em moda há algum tempo. Mas durante a pandemia 2020-2021, o assunto tomou força. E apesar de eu não ser muito fã desse tipo de moto, em fevereiro de 22 eu fiz uma matéria falando do lançamento da Stark Varg, que apesar do nome, não tem nada a ver com Tony Stark, o badalado Homem de Ferro. Tratava-se de uma moto elétrica, na época uma grande novidade. Ela era feita especialmente para off-road. Apesar de ser uma novidade, não era a primeira. Em 2010, a Alta lançou uma moto elétrica de enduro. E essa moto até conseguiu alguns resultados nos campeonatos americanos, inclusive arrumando um qualquer no Erzberg Rodeio. Para quem não conhece o Erzberg, é um enduro casca-grossa que acontece na Áustria e faz parte do FIM Hard Enduro World Championship, e é uma das etapas mais difíceis. Mas voltando à Alta, os caras até chamaram a gente da Tesla e ainda tentaram alinhavar um acordo com a Harley Davidson, mas nada disso deu certo e os caras implodiram em 2018. É nesse cenário que surge a Stark Future. Na época, em 2020, era uma startup fundada na Suécia e depois foi transferida para Barcelona, na Espanha. E os caras tinham uma ideia na mente. Lançaram uma moto elétrica que fosse melhor do que tudo que existe por aí. E em 2021, os caras mostraram a Stark Varg MX, sua nova moto de cross elétrica. E o brinquedo foi revelado em dezembro de 21. A expectativa era tão grande que apenas 24 horas depois do lançamento, os caras venderam mais de 1.000 motos a 11.900 euros na época, que hoje daria a merreca de 71.600. Isso lá. Foram 9 milhões de dólares em vendas só no primeiro dia. E isso mostra a confiança da galera, uma vez que essas motos só seriam entregues em março de 23. E de fato, as primeiras motos foram entregues em abril de 23. Como aqui em Tupiniquilândia as coisas demoram a aparecer, o trem ficou parado até que a Royal Enfield casou uma grana com eles e o trem apareceu de novo. E isso se explica pelo lançamento da moto elétrica da Royal Enfield, a Flying Flea. O nome Flying Flea é uma homenagem a uma moto feita durante a Segunda Guerra Mundial que era prevista para ser jogada de paraquedas. Flying Flea seria a pulga voadora. Mas o que realmente agitou o mercado foi o lançamento da Stark Varg EX, que seria a versão de enduro dessa moto de cross. E como diz os americanos, street legal. Isso lá, porque aqui nunca que o Contran vai liberar essa moto para ser emplacada. Não adianta nem sonhar. Hoje vamos pegar uma garupa virtual dos caras que testaram essa moto lá nos Estados Unidos e saber o que eles acharam. Essa matéria foi sugerida pelo Marcos Pimentel. Valeu, muito obrigado. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. O mundo está sempre mudando. Algumas mudanças são chocantes e outras nem tanto. Mas para ficar ligado nessa eletrizante evolução, verifique se está inscrito no Motolama, dê aquele cordial like e compartilhe nas suas redes sociais para que mais gente possa ficar ligado no Motolama. Ligado. Valeu! Pois é, prometer todo mundo promete. Cumprir é outra história. De início, eu achei que essa moto seria daquelas tipo muita espuma e pouco sabão, como aquelas que aparecem e logo somem. Mas daí, o Marcos Pimentel me perguntou como é que andava essa história, e eu fui lá ver. E pelo que vi, a Stark Future lançou o novo modelo, a Stark Varg EX, especificamente para enduro. Não sei se isso aconteceu por conta da entrada da Royal Enfield na brincadeira, mas o fato é que algumas dessas motos foram parar nas mãos de nossos primos norte-americanos e até na mão de um brasileiro, o Thiago, do canal Show Radical. E elas estão fazendo um maior sucesso lá na terra do tio Sam. Mas aí vem a pergunta, será que é boa mesmo? Se essa Stark Varg cumprir exatamente o que promete, ela vai criar um novo padrão para motos de enduro e off-road. Cutuca daqui e cutuca dali, descobri que os caras foram fazer um teste dela em Glen Heller, a famosa pista nos Estados Unidos. Aí virtualmente montei na garupa do Thiago e fui lá ver como é que anda essa moto. A ideia de produzir uma moto elétrica surgiu por conta
dos barulhos das motos incomodaram as vizinhanças da pista de cross. E a moto elétrica é silenciosa. E o desenvolvimento dessa moto foi auxiliado pelo piloto francês Sébastien Tortelli, bicampeão mundial de motocross. A moto promete um desempenho nunca imaginado no mundo do enduro. Chega a ser surreal. Afinal, são 80 HP de potência e 23,9 kgf por metro. Só para ter uma dimensão desses números, a KTM 450 XC ela tem 62 HP e 5,5 kgf por metro. O torque dessa moto é tão absurdo que se você mandar a mão de uma vez, você fica para trás. E pelo que parece, a Stark Varg entrega o que prometeu. E o preço não parece absurdo. É claro que não temos como saber qual seria o preço dela exatamente aqui no Brasil, mas dá para se ter uma ideia. A versão top de linha, a Alpha, que vem com os 80 HP, sai na Europa por 11.900 euros, enquanto uma KTM XC sai por 11.500. Obviamente que esses preços são lá na Europa. Mas se uma KTM 450 aqui está na faixa de 90, faz uma matemática simples calcular mais ou menos quanto custaria a Stark Varg. Se bem que isso aqui não tem muita lógica não. Mas o ponto central aqui é que ela custa mais ou menos a mesma coisa que as outras motos dessa categoria. Para começar, a moto é muito bonita e é fabricada visando a qualidade nos detalhes. As duas versões dessa moto são a básica com 60 HP, que já é bastante, e a Alpha com 80. E esses 80 HP podem ser regulados para o seu uso específico. Dá para ajustar como uma 125 2 tempos ou uma 450 4 tempos de motocross. E tudo mais no meio disso. Outra coisa legal é que dá para regular a quantidade de freio motor. E todos esses ajustes podem ser feitos por uma botoeira que tem no guidão. Todos os controles estão juntos, incluindo luzes, buzina e seta. E é todo feito em alumínio à prova d'água. E para maior proteção, os cabos passam por dentro do guidão. Outra característica é o farol de 4.000 lumens, que é bem forte para uma moto, inclusive com alto e baixo. E as setas estão embutidas dentro da carenagem e são feitas em silicone. E segundo o CEO da empresa, é o mesmo silicone que usa para fazer enchimento de seios. Bem sexy, né? Mas como alguns países exigem que os piscas sejam externos, eles fornecem esses piscas separados. E tudo isso é empurrado por uma bateria de 7,2 kW, que tem também a função estrutural do chassi de cromo molibdênio. A carcaça da bateria é no formato de favo de abelha, sem as abelhas, e é feita em magnésio. E essa potência dura mais ou menos o tempo que uma corrida de motocross, ou seja, 40 minutos, com o uso a pleno. Ou seja, 40 minutos de uso pleno. Outra coisa legal é o sistema de controle de tudo isso. Trata-se de um telefone celular com todas as funcionalidades de um celular comum, com mapas, fotografias e tudo mais que você deseja que seu celular faça. E esse robusto celular é fabricado por eles mesmos e chama-se Arkenstone. Esse telefone, quando preso na moto, carrega automaticamente e controla todas as funções da moto. E quando está fora do encaixe, é um smartphone padrão, com internet, fotografias e pode até ligar para o mecânico. E serve para controlar a potência, o freio motor e o controle de tração. E já tem instalado GPS, cronômetro de volta, medidor de aceleração e mais um monte de coisa que provavelmente você nunca vai usar. E tudo isso pode ser controlado pela botoeira no guidão ou diretamente na tela do celular. Fico pensando se o negócio dos caras não é vender celular e dar uma moto de brinde. Será? Outra das grandes vantagens da moto é seu baixo custo de manutenção. Não tem cilindros, válvulas e nem filtro de ar para limpar toda hora. E ela ainda tem garantia de 2 anos, coisa única em moto fora de estrada. O peso total dela é de apenas 120 kg no total. E como bateria carregada não pesa mais, ela tem sempre 120 kg. E apesar da moto não ser tão leve assim, ela te dá uma sensação de leveza muito grande. E isso se explica por ela não ter massa rotacional dentro do motor, como virabrequins e pistões funcionando. Os freios são da marca Brembo, e o traseiro pode ser tanto no pé como normalmente, ou com manete de freio do lado esquerdo. Eles alegam que a manete é muito mais precisa do que no pé. Só vendo. Outra novidade é o sistema elétrico que foi redesenhado e simplificado em relação às motos comuns. O sistema elétrico é um dos grandes causadores de problemas em motos normais,
Quem já não teve a moto com o fio partido e que a moto não ligava e ninguém descobriu o defeito? Com esse sistema, a Stark simplificou o chicote de forma que fica mais fácil mexer. Isso eu queria ver. As suspensões são Kayaba, afinada pelo piloto polonês de trial Tadej Blazusiak. E ele mesmo garante que elas têm uma ampla faixa de atuação. Isso também tem que ser conferido. Mas pelo que vi, parece que são bem equilibradas. E graças a uma imensa variedade de modos de condução, os pilotos mais iniciantes podem regular a moto para ficar igual a uma 125 de 2 tempos, enquanto os mais experientes podem regular para ficar um canhão de 450. E ainda podem mexer na curva de potência e de torque, freio motor e controle de tração, e até ajustar a resposta do acelerador. Inclusive o sistema de frenagem e regeneração de energia podem ser ajustados diretamente no guidão. Outro destaque é que a moto pode rodar até 6 horas com a potência limitada, ou então ter uma duração de 40 minutos usando a moto a pleno, que é o equivalente a uma corrida de motocross. O tempo estimado de carga é de 1 hora para carregar 60% da bateria e 2 horas para carregar 100%. É claro que para fazer um ride mais longo tem que ter uma certa infraestrutura. E não é como levar uma bateria reserva, porque afinal para trocar a bateria tem que desmontar o chassi inteiro. Mas ainda assim, se você quiser levar uma bateria reserva, o que é difícil, as bolsas e alforjes da Harley Rider servem perfeitamente para isso. Mesmo que a moto seja elétrica, você tem como pendurar uma bateria lá atrás da moto com os bolsos e alforjes da Harley Rider. Visite o site da Harley Rider e verifique todos os produtos que o cara tem, que inclusive cabe uma bateria. É, bacana. E tem mais. Se você usar o código MOTOLAMA5, você vai ter 5% de desconto em todos os produtos no site. Confere lá que vale a pena. Valeu! E na última atualização, ela ainda ganhou o sistema Chrome Mod, que é para facilitar nas trilhas no Enduro. Esse Chrome Mod permite dar a ré e pode ser muito útil em várias situações. Inclusive no Romaniacs, Hard Enduro, muita gente utilizou desse recurso. E o trem funciona para frente também, impedindo que a roda dispara. Sabe quando você está subindo aquele morrão e tem uma raiz no meio e a roda fica patinando ali? Pois é, no sistema Chrome Mod ela não patina, ela vai rodando devagarinho, facilitando a sua subida. Outra evolução dessa moto é o eixo traseiro com regulagem da corrente. À medida que você roda o parafuso, a cada 90 graus você ouve um clique. Basta dar o mesmo número de cliques dos dois lados para alinhar a roda. Outra vantagem da porca da roda é que ela não fica saliente, o que evita de você arrancar nacos da beirada do barranco. Mas como tudo na vida tem um lado ruim, a moto tem os detalhes para arrumar. Para começar, a regulagem do manete de freio dianteiro esbarra no punho do acelerador. Mas isso é galho fraco, é só chegar para lá, para cá e ajeita tudo. E o pessoal também tem reclamado da fiação passar por dentro do guidão. É que para trocar o guidão, você tem que tirar os fios e passar de novo e fazer uma pescaria para puxar o fio para fora. Mas isso é procurar pelo em ovo. Na linha de procurar pelo em ovo, os caras reclamam que a moto não tem como engrenar uma marcha para ela travar no meio de uma subida ou no meio de uma descida. Mas tenho certeza que vão dar um jeito. Outra reclamação é que a câmara de ar é muito fina, furando com facilidade. O povo está achando que essa câmara fina é para a moto ficar mais leve. Sei não. E outra coisa que a galera está estranhando é a falta da embreagem. É que muitos não sabem aonde pôr os dedos que ficam à toa. Eu vou sugerir para eles onde eles põem o dedo. Mas não fica bem aqui. Eles estão achando que pela falta de embreagem fica mais difícil de levantar a frente na situação de passar por um tronco, por exemplo. Mas é aí que entra o torque estúpido da moto e ela deve levantar a frente com maior facilidade. Mas realmente, deve levar um tempo para se acostumar a andar sem embreagem. Mas acho que é questão de treinar um pouquinho e logo logo pega a manha. É meio que como aprender a usar um câmbio automático. Facinho, facinho. E para quem acha que faz falta uma manete do lado esquerdo, é só transferir o pedal de freio para a manete na mão. Aí pronto, tem manete dos dois lados e os dedinhos estão sendo utilizados. Aí vão reclamar que o pé fica à toa. Pois é, para nós que estamos acostumados com o ronco do motor,
Andar com esse barulho de enceradeira deve ser complicado. Então, para uma moto elétrica fazer sucesso, elas têm que ter tantas qualidades que vão ofuscar nossa necessidade de ouvir o ronco do motor. Mas eu acredito que a Starkvarg preenche esses requisitos. Ainda mais com essa versão Street Legal, pelo menos lá fora. Essas motos têm tanto torque que elas não podem participar de provas normais nem de motocross nem de trial. Por que será, né? Essa moto foi totalmente pensada no usuário. E ela atende uma vasta gama, desde pilotos experientes que sabem tirar proveito dos 80 HPs e os 23 kg de torque, até para pilotos iniciantes que podem regular ela para se parecer com uma cinquentinha na mão. E isso sem falar na manutenção, que é bem simples e barata. Não estou aqui querendo convencer ninguém a vender sua moto a gasolina e comprar uma enceradeira sofisticada. As motos elétricas nunca terão o mesmo ronco, sensação e cheiro de gasolina. E tudo isso faz parte do brinquedo. Mas isso tudo só vamos ter certeza quando pudermos sentar e acelerar o brinquedo. Até lá tem que confiar no que eu digo, se bem que nem eu mesmo confio. Vamos ver o que o futuro vai trazer para nós sofridos tupiniquenses. Então é isso. Um abraço elétrico, até semana que vem. Fui.